No centro da tela, a entrevistada Jenny está sentada em uma poltrona de couro caramelo, em uma sala de paredes brancas. Ao fundo, à direita, está uma planta verde e uma escultura de mão erguida, que repousa sobre um móvel de madeira. À esquerda, ainda ao fundo, está um banco, de cabelo black power preto, olhos castanhos, piercing de argola no nariz, e usa brincos de miçanga em formato de argola. Jenny também usa uma blusa branca com palavras escritas na cor preta e uma calça roxa. Meu nome é Jenny, tenho 31 anos, sou mineira, mas eu resido em São Mateus há mais de 15 anos. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, de território. E eu sou um corpo gordo desde que eu nasci, assim, sabe? Um corpo dissidente. E eu lido com essa questão, né, no cotidiano, hoje de maneira mais leve. Mas, assim, não deixo de ter meus dilemas, né, meus momentos de angústia com isso, porque eu me aceitar não faz a sociedade me aceitar, não faz a gordofobia deixar de existir. E pra mim isso é uma das questões que mais me atravessa, principalmente ver mulheres ou pessoas gordas mesmo ocupando certos espaços. Eu vejo que eu sou a minoria, sabe, na maioria dos espaços, e como que isso é visto na sociedade também, né, que é o que mais me atravessa. De eu estar no ponto de ônibus, assim, uma pessoa chegar com a receita pra me poder fazer, pra emagrecer. Ai, poxa, mas você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece, assim, sabe? Como se fosse um conselho, um cuidado, uma forma de... eu tô preocupada com você, com a sua saúde, ou porque eu acho que as pessoas entendem, né, qual é esse lugar de uma pessoa gorda na sociedade, de não ser... É uma pessoa que não é humanizada mesmo na sociedade, que tem uma estrutura toda pensada para um padrão de corpo, um padrão de existência mesmo, assim. E eu acho que isso influencia demais, né, nas pessoas, e são poucas que têm essa coragem de subverter mesmo e de se jogar no mundo para viver, de ocupar um espaço dentro da universidade, que também não pensa, porque eu já assisti aula sentada no chão, porque tem cadeiras lá que são cadeiras, né, acessíveis, que são com braço diferente, mas você tinha que ir num outro bloco buscar. Isso aí eu ia perder tipo 20, 15 minutos da aula, porque lá é grande. Eu preferi sentar no chão e assistir minha aula no chão, porque que me deslocar da sala para ir no outro eixo, para pegar uma cadeira para eu poder assistir a aula, sabe? E eu falo que assim, lá é um espaço federal que tinha que ser inclusivo, acessível, e não é. Entendeu? Então, imagina outros lugares que a gente vai ocupar. Questão de sair com os amigos, por exemplo, para ir para um restaurante e você ter que ficar pensando, será que vai ter lugar que vai me caber para me sentar? Ou uma cadeira confortável, que eu não vou ter que ficar botando o peso assim para ela não ficar bambeando, porque geralmente as cadeiras no máximo é 100, 120 quilos, né? E não suporta isso, porque pessoa com 100 quilos às vezes quebra uma cadeira de bar, entendeu? Talvez pelo jeito que senta, talvez não tenha essa consciência, porque por mais que não é tão grande, vamos dizer assim, largo, mas tem o peso, né? Às vezes a pessoa não tem a aparência, mas tem uma estrutura forte e às vezes acaba quebrando uma cadeira, porque aquela cadeira não é preparada para um corpo gordo, um corpo que não é o padrão, né, comum, que é a produção em massa, né, da nossa sociedade. E isso vai impedindo as pessoas no cotidiano de tentar sobreviver mesmo, de fazer o mínimo por si mesmo, que acarreta em várias pessoas depressão,
isolamento social mesmo, celibato. Eu, por exemplo, vou falar de relações, eu fico várias vezes, porque o corpo gordo, quando é visto, ele já está em um lugar de vulnerabilidade, então as pessoas acham que vai poder fazer, falar e agir como quiser, entende? Porque você não tem direito à escolha. É como se, eu tô fazendo a caridade de ficar com você, isso, o que eu tô fazendo aqui, você entende? Então, pra mim não me colocar nesse lugar, e quando se depara com uma pessoa que hoje eu tenho isso, né? Porque eu faço terapia há mais de 3 anos e eu fui entendendo isso, né? Essa questão de como eu me subjugava para poder estar em algumas relações, até de amizade mesmo, para ser aceita, para estar ali, essa questão de ser escolhida, de ter afeto, que é uma coisa que a mulher gorda não tem na sociedade, além da gordofobia estrutural que vai da questão da catraca, do ônibus, de não ter uma cadeira na frente. São Gabriel, por exemplo, os ônibus agora tem umas grades assim na frente, então te obriga a passar para trás, mas a catraca, todo mundo consegue passar na catraca? Eu não sei, eu não passo. Eu vou lá, peço motorista para abrir a porta, porque eu já passei um trauma quando eu fui morar em Vitória, porque aqui eu passava nas catracas normal. E eu cheguei em Vitória, eu fiquei agarrada na catraca. E foi assim, o ônibus lotado, o pessoal querendo entrar, horário de trampo, né, de todo mundo. E foi constrangedor demais isso. Depois disso eu não aguento ver uma catraca, assim. Pegar o ônibus pra ir pra universidade é um gatilho pra mim, entendeu? É um gatilho. E lá na UFES, que é um lugar que, tipo assim, a gente se mata, porque eles botam pouco os ônibus, né, pros alunos, e vem aquele enxame, assim, eu espero todo mundo subir pra mim poder ficar na frente da escada, porque às vezes é o único lugar que sobra também, porque o ônibus tá lotado, e evito, assim, sabe? Eu acho que é pensar nessas coisas que às vezes as pessoas no cotidiano não pensam, e eu tenho que estar pensando, porque aquele espaço não é preparado para meu corpo, não é preparado para mim. Então isso traz um desgaste psicológico, mental, assim, fudido, porque eu queria estar só existindo também, igual as outras pessoas, sem estar me preocupando se o lugar que eu vou vai ter um espaço para mim poder sentar confortável ou não, para mim poder ficar relaxada e curtir a noite com meus amigos, assim, sabe? E de selecionar. Eu tenho um círculo de segurança, tenho apoio, queria ter um bonde gordo, porque eu vejo isso, né? Tem meninas no Rio de Janeiro, São Paulo, que fazem encontro das gordinhas e tal. Agora eu consegui uma amiga gordinha aqui, que a gente troca roupa e tal, a gente vai pra praia junto. E isso faz diferença, você tá junto com os seus ali, que entende a sua vivência. Porque, querendo ou não, tá no ciclo da maioria das pessoas que estão dentro do padrão, ou não também, porque eu ando com muitas pessoas dissidentes, mas nem todas têm um corpo gordo, porque realmente é uma coisa que é como se fosse errado ser gordo, né, no nosso país. De uma forma assim que você estar gordo, ser gordo, foge muito à regra. E aí, quando você vai se deparar com essas pessoas, lá na UFES eu acho que eu conto no dedo as pessoas grandonas que tem, né? E eu fico reparando isso. Eu acho que tem 3 no diurno e no noturno, entendeu? Contando. Então, de 3.000 alunos, são 3 pessoas que vai atravessar a gente de uma forma que vai te impedir disso, de você não ter autoestima para poder se inscrever na universidade. Às vezes você tendo nota para entrar ali, sabe? Porque influencia. Isso vai minando você tanto que você realmente pensa que você não é capaz, que você não é merecedor. E isso para galgar isso desse lugar, de passar do lugar da pessoa que era passiva para ser a pessoa que escolhe, que decide, não, eu não quero isso na minha vida, eu não quero passar por isso para mim poder ter afeto, eu não quero, sabe? Demora, é um processo que às vezes eu ainda me traio, muitas vezes ainda, me perdoo por isso também, né, às vezes, porque me coloco em situações que eu não deveria. Eu sou chorona, tá, gente? Canceriana. Mas é uma questão, assim, eu me prometi sair dos 3 dígitos por uma questão realmente de poder lidar melhor com o meu cotidiano, com o meu trampo. Porque assim, eu já tive vezes de eu ser indicada para um trabalho que era QI,
o meu pai conhecia o dono da loja. E quando eu cheguei lá no centro, que ele me viu, ele, você não faz o perfil, porque... E ele falou assim, infelizmente não vou ser hipócrita com você, eu preciso de uma mulher que seja magra pra estar aqui na frente da loja. Você entende? Tipo assim, a mulher já é objetificada, né? E aí pra gente ocupar esses espaços, tem que estar dentro desse padrão, né? E era só pra ser uma vendedora da loja. Né? Eu não ia estar vendendo meu corpo, eu ia estar vendendo eletrodomésticos. Mas eu precisava de estar dentro do padrão porque é mais aceito. É esteticamente mais aceito e é o que tá, né, já normalizado na sociedade. Então, assim, nem com QI um corpo gordo vai conseguir ocupar certos espaços. Você vai notar isso quando eu entrei dentro da prefeitura, por exemplo, e eu também era a única mulher gorda dentro da prefeitura ocupando um espaço ali, entendeu? E eu olhava ao meu redor e não via outras pessoas que tinham o mesmo perfil que o meu. E a todo momento ali eu sempre era questionada por isso, entendeu? Mas você é tão inteligente, por que você não emagrece? Tipo assim, como se a pessoa gorda é uma pessoa burra. Não, gente, assim, sabe? É muito o nosso corpo chegar primeiro em qualquer situação, né? E aí já dali a pessoa já ter várias ideias, como patologização. Então, eu já fui doadora de sangue e eu ia doar sangue com minhas amigas e elas eram magras. Eu tinha que levar meus exames e elas não, entende? E uma delas tinha problemas de anemia, muitas vezes a gente ia, ela não conseguia doar, mesmo ela sendo magra. Já chegou uma vez que eu não doei sangue. Tem que ter esse cuidado, eu acho, claro, né? Porque vai para pessoas que estão lá no leito, que estão em situações críticas de saúde, né? Mas assim, eu tinha essa consciência, né? Hoje eu parei de doar por essa questão, porque você tem que medir a pressão, você tem que fazer o teste lá de anemia, depois eles vão tirar seu sangue, depois eles mandam pro exame pra mandar a carteirinha pra você e tal. Só que aí eu falei, cara, tipo assim, eu tenho consciência que eu não tenho nada, ainda bem, né? Porque não é a realidade também da maioria das pessoas gordas, mas eu tenho ainda, talvez a idade, ainda eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho colesterol, não tenho nada disso, sabe? Que são coisas que todo mundo que olha pro corpo gordo já acha que você vai ter, né? E aí eu tinha que levar o exame, assim, eu comecei a achar uma coisa desnecessária mesmo e desumano mesmo, porque, tipo assim, as outras pessoas que estavam lá talvez poderiam ter e eles não tinham essa necessidade de olhar a glicose e colesterol dessa pessoa. Mas a minha, sim, porque talvez pelo meu corpo eles já julgavam que eu já tinha alguma dessas doenças, né? E aí eu parei de doar sangue por causa disso. Hoje, quando alguém precisa, eu vou lá ainda e dou, mas é uma questão, tipo assim, que impede você de ser você. Assim, no mínimo mesmo, de às vezes você tá na rua, e eu acho que essas pessoas que têm um corpo dissidente é assim, de você tá na rua às vezes e as pessoas estão rindo lá, mas você já tá tão acostumada de ser motivo de chacota, que aquilo às vezes você pega aquilo pra você, sabe? De criar uma neurose mesmo em você, sabe? De você achar que o mundo tá te olhando, que tá debochando de você. E isso impede as pessoas de viver, de ir pra praia, de botar uma roupa que quer, que se sente bem, que se sente bonita, sabe? Até porque, igual agora lá no Rio Grande do Sul, tinha pessoas gordas se enrolando no lençol, porque não tinha doações para pessoas gordas. Entende? Aí teve uma campanha, a Thaís Carla, outras mulheres, a Rai Neon, se uniu, tem um bazar só de mulheres gordas também que se uniu pra poder estar levando. Tem a atleta de peso que fez, ela com a mãe dela costurou as calcinhas pra mandar pra essas mulheres, sabe? Então, tipo assim, é esse nível de desumanização da gente na sociedade, sabe? Como se a gente não existisse. E não é assim. Eu entendo que às vezes para a indústria fazer um banco maior ou uma cadeira que talvez gera mais gasto, não sei o porquê deles não quererem incluir, porque é não querer. Mas é muito mais fácil eles conseguirem investir do que eu pegar e emagrecer, porque também não vai ser, é um processo.
entendeu? É um processo, por mais que eu queira, igual a Jojo agora, ela fez a transformação, fez bariátrica, tá linda, e ela tem esse direito de mudar o corpo dela e de mudar a skin, né, que ela quer apresentar para essa sociedade. E eu imagino assim, que enquanto isso não aconteça, por mais que a gente tivesse idealizando ali, que tivesse políticas públicas, por exemplo, de botar uma academia lá na Quebrada gratuita para eu poder, porque eu seria uma das primeiras, não por causa de emagrecimento só, mas por causa de ter qualidade de vida, porque quando eu tinha condições eu já fui para academia, já não para emagrecer apenas, mas para me sentir mais confortável, liberar hormônios, que é gostoso, você tá ali naquele ambiente também que vai te fazer se sentir bem com você, que faz parte da nossa autoestima. E aí, por que não tem uma política pública pensada nisso também, para dar acessibilidade para essas pessoas em espaços ali de esporte, de lazer, sabe? Por quê? Eu queria entender essas questões assim, e pensar esse corpo gordo para além esse monte de gordura que a gente tem, que é o que me difere de algumas pessoas, e aí isso vai acarretando várias questões e dilemas que a gente vai construindo, né? Como que é a sua percepção enquanto hoje uma pedagoga que vai ou não vai, enfim, mas que pode estar naquele território ali, dentro daquele espaço, no que você consegue contribuir ou pensar sobre, enfim? Então, as crianças, geralmente, né, elas têm uma maldade delas também, né? E aí, quando eu ocupo esse lugar de professora, as professoras, gente, vai de salto 15 para educação infantil. Por favor, aí você... Mas é isso, não é apropriado, meninas, sabe? Você tá indo dar aula para crianças, sei, de salto 15 não tem lógica. Não tem lógica, sabe? Pela minha formação e pela vivência que eu tô tendo dentro da sala de aula. Eu tive na residência pedagógica ali no Egídio Bordoni, já substituí algumas vezes, e também nos estágios. Assim, o lugar da escola é como se, quando eu estou ocupando lá na frente o lugar de professora, eu não recebo muitas críticas ou piadinha, nada disso não. As crianças são bem acolhedoras, mas elas têm maldade entre elas. E ali, quando acontece, né, várias cenas, eu tento interferir o mínimo possível e tentar gerar a crise ali pra eles resolverem o conflito deles, sabe? E tentar ser imparcial mesmo, tendo minha visão, tendo meu olhar e tal. Eu entendo ali que é todo um contexto que vai se criando e que eles são crianças e eles têm que desenvolver e pensar sobre isso. E busco aqueles momentos para isso, para eles pensar, vamos pensar aqui com a tia. É errado ele ser gordo? Por quê? Aí eu falo, é uma característica, igual você. Você não é magro? A gente pega ali, você dá pra sentir os seus ossinhos. Em mim não, olha aqui, você aperta, você vai sentir a gordura. E eu tenho uma camada de pele, várias camadas de gordura, igual você tem. Só que eu tenho maior. E eu acho também que às vezes é muito de como você vai lidar disso com a criança. Porque às vezes a criança faz aquilo, ela tá reproduzindo. A sociedade toda julga isso como errado, porque você vê crianças fazendo dieta. Meninas de 5 anos, 6 anos fazendo dieta já, sabe? Porque tem medo de ficar gorda igual a tia. Já me falaram isso. Ai, tia, eu não quero ser gorda, porque ela sabe que aquilo é mal visto, sabe? E aí são crianças que ainda estão em desenvolvimento, que talvez vão emagrecer depois, ou não, sabe? Mas aí já tem esse peso, principalmente nas mulheres, por causa da pressão estética, né? Então as meninas que são mais vaidosas pensam já sobre isso e pensam nisso de uma forma de fazer dieta com 6 anos de idade, assim. E eu ficar chocada com essa realidade dentro das escolas, assim, sabe? Dela pensar e ficar sem comer. E aí a gente vai falar sobre os transtornos alimentares, que eu acho que agora, por esses dias aí, é a luta, né, mundial contra os transtornos alimentares, que várias pessoas desenvolvem, né? Eu lutei, né, justamente na época da escola,
Porque eu sempre fui gordinha, não era tão grande igual eu sou, mas eu nunca fui padrão. Eu nasci com 4,1 kg e eu sempre tive um biotipo mais cheinho mesmo, né? Inclusive eu me gosto, eu penso em emagrecer, mas eu não penso em ser magra, magema. Não é um lugar que eu quero ocupar. E quando eu ocupei, não foi essa maravilha toda, e foi o que me fez ter aversão à dieta, a essa questão do emagrecimento, que foi assim, eu passei esses anos sabáticos aí, fora de dieta mesmo, já tem uns 10 anos que eu não me preocupo mesmo com a minha alimentação, eu como o que eu quero na hora que eu quero, e foi uma escolha minha. Eu já cheguei a tomar subtramina, Desobésio, eu já me consultei com um endocrinologista. Eu tomei Desobésio, eu fiquei 5 dias sem comer, mas eu também não dormi, eu parecia um zumbi, sabe? Pra mim poder emagrecer. E aí quando eu falei com ele que tava tendo essas reações, ele me passou subtramina. E aí eu ficava às vezes 3 dias sem comer, porque realmente tira o seu apetite total, mas também tira o seu tesão pela vida. Total também, esse libido, tira a sua vontade de existir, cara. Sabe? De você botar a cara na rua, assim. Tira isso. Eu ia trabalhar forçada, sabe? E isso gerou um problema, porque hoje eu tenho gastrite por causa disso, porque eu ficava vários dias sem comer. Eu emagreci. Realmente, a sociedade muda com você. É outro olhar, sabe? Porque a mulher gorda, ela não é vista num lugar de cuidado. Porque ela já é embrutecida, é animalizada. E aí, tipo, realmente a sociedade vai ter um olhar, você é mais delicada, você entende? E tô falando em vários quesitos e relações que você vai ter ali, desde de familiar também, desde amizade, desde tipo assim, de você tá no bonde e aí tá 3 minas carregando o peso e aí oferecer ajuda pras duas, que é magra e a gorda, tudo bem carregar, porque você é gorda, você é forte, é tipo isso, sabe? Então assim, são essas mínimas coisas. E dentro da escola, eu acho que a gente deveria estar trazendo esse debate, sabe? Porque o bullying faz as crianças serem violentas umas com a outra, né? E aí quem vai lá e comete, às vezes não é o que sofre a consequência. Quem vai ser expulso foi quem evitou. E geralmente é isso, né? A culpa sempre tá na pessoa que reage, na vítima, né? Não é a pessoa que oprimiu, né? Então, assim, essa maneira de lidar que as crianças vão ter, né? Porque às vezes você tá ali e aí você não tem aquele tato, essa inteligência emocional pra virar e só ir lá e responder ou só chamar a professora pra resolver. A pessoa vai partir pra agressão às vezes, e é natural, porque é uma coisa que vai estar te afetando. Então, deveria, dentro das instituições, a gente ter mais esses debates e na sociedade em si, no geral. Quando eu entrei no CEUNES, a gente fez o primeiro festival do Minuto e eu falei sobre a questão da gordofobia, né? Porque eu tenho um corpo gordo, não obrigo você a ter ou a aceitar o meu corpo gordo. É só respeitar. Se você tem um problema com a minha estética e você vai se tratar. E igual eu faço, sabe? Eu tenho vários dilemas que é acarretado também por causa do meu peso, mas eu fui me tratar pra não poder ficar jogando isso em cima de você, sabe? É isso, busca uma terapia pra você lidar, porque tem gente que tipo assim, gordo fede, gordo umas coisas bem idiotas assim, mas acontece, sabe? De ser chacota de um nível assim que as pessoas criam um estereotipo ali pro corpo gordo, pra pessoa gorda, que coloca a gente dentro de um nicho que é meio que animalizar a gente de tal forma assim que eu acho que fica sem saída, a pessoa gorda fica sem saída, sabe? De não conseguir nem abrir uma boca pra responder. Porque às vezes acontece comigo, por mais que eu sou politizada, tenho questões, vamos dizer, feminista, vamos dizer, eu prefiro falar mulherismo africano, né? Mas assim, tem um olhar já, uma visão de mundo mais ampla, que não vai ser atravessado de uma maneira que a outra pessoa, talvez, que não tenha essa consciência, é atravessada. E aí, quando eu deparo, eu me silencio, sabe? Às vezes, depois que eu me toco, eu falo, eu podia ter respondido
misericórdia desse filho da puta, desse jeito, sabe? E às vezes eu só relevo também, porque eu não quero ter o desgaste, eu não tenho que ficar educando ninguém, sabe? Também eu acho que algumas pessoas têm que ir lá e ir atrás também pra poder conhecer, sabe? E deixar de ser idiota mesmo, burros e ignorantes, no sentido que eu falo burro, não no sentido de intelectualidade, mas de questão de ser arrogante mesmo e de ficar preso dentro de uma ideia que é vendido pela massa, assim, sabe? E que é o que a sociedade no geral faz em relação aos corpos dissidentes, quando vai falar sobre sexualidade, quando vai falar sobre o corpo que é PCD, sobre o corpo gordo, sabe? E quando é que você se percebe com a sua atuação social no seu território, assim? Quando é que você se deu conta de que eu preciso fazer alguma coisa pelo lugar onde eu estou inserido, assim? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu acho que eu sempre fui muito observadora e eu sempre fui analisando as situações, né? Eu sou uma pessoa que saí evadida da escola, eu fiquei 5 anos sem estudar, né? Por causa de desmotivação mesmo, assim. Eu tenho uma família que tem um pensamento que meu pai veio morar aqui no Espírito Santo, em São Mateus, porque tinha universidade. Só que eu desisti mesmo, assim, por N fatores. E principalmente por causa do corre, porque eu queria trabalhar mesmo. E aí eu evadi da escola, fiquei 5 anos sem estudar. E eu convivo, né? Eu tô ali inserida naquele contexto. E aí quando eu separei, eu me divorciei, eu vi na escola um caminho. E principalmente por isso, porque foi logo quando eu passei por essa questão de não estar conseguindo emprego. Então eu tinha lugares pra mim, né? Esse corpo gordo não vai poder ocupar esses lugares. Então eu falei, a educação talvez vai ser uma forma de eu conseguir ocupar alguns lugares que não eram pra mim. E aí, a partir disso, eu vi essa necessidade ali no bairro também, porque eu vejo que, por mais que não sejam pessoas, né, só pessoas gordas, mas ali vai ter vários dilemas sociais, e eu vejo essa questão ali inserido, né, no meu cotidiano das pessoas de, tipo, 16 anos, parar de estudar para ir trabalhar, pegando café na banha de macadâmia, você entende? Então eu falei, cara, eu acho que a gente precisa ter perspectiva de novas possibilidades, para além do mercado de trabalho, para além de um caixa do supermercado, sabe? Que é ali que a gente fica, as pessoas que moram no meu bairro, sabe? Claro, tem pessoas lá igual o Felipe, tem pessoas, mas são exceção, não é a regra. Então eu vi uma necessidade mesmo de, quando eu descesse do busão ali vindo da UFES, que tivesse mais gente vindo da UFES comigo, sabe? É isso.